Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios, tá? Agora da semana 10, na matéria de regulamentos de tráfego aéreo, tá? Esses vão ser os temas que a gente vai abordar hoje. A aula 11 e 12, tá? As videoaulas 11 e 12, com os temas de serviço de controle de área, tá? Que a gente chama de ACC, ou também a aula de AFIS, tá? Bom, começando, a primeira questão diz o seguinte: no Brasil, os níveis mínimos para voo em AWY, o que é isso? AWY. Pessoal, se adequem, né, e se acostumem com essas nomenclaturas, tá? Que vai aparecer bastante na sua prova da ANAC, tá? Principalmente na matéria de regulamento de tráfego aéreo, isso é muito comum de acontecer, tá? O próprio enunciado da questão, ele vai colocar algumas abreviaturas, tá? Então, se adequem e se acostumem com essas nomenclaturas. Isso aqui quer dizer aerovia, tá? Aerovia, tá? Então, os níveis mínimos para voo em aerovia são, né, no Brasil, o nível de cruzeiro que você estabelecer em função da performance do avião, sempre 500 pés abaixo da altitude de transição especificada na carta ERC, são os indicados nas cartas ERC ou são 500 pés abaixo do nível estabelecido nas cartas ERC. Galera, a alternativa correta nesse caso aqui é a Uno Charlie, tá? Então, os níveis mínimos, né, e aí detalhe, são os níveis mínimos, tá? Para voo em aerovia, são os indicados nas cartas ERC. O que são as cartas ERC? São o que a gente chama de en route chart, tá? Ou seja, são o que a gente chama de cartas de rota, tá? Então, vou mostrar para vocês um exemplo de uma carta de rota aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma carta de rota, tá, pessoal? Isso aqui é um aplicativo que a gente utiliza, né? Isso aqui pode ser uma carta impressa ou não, enfim. Bom, e isso aqui é uma carta de rota. Então, todos esses traçados azuis aí são o que a gente chama de aerovias, tá ok? Então, aqui é uma carta do espaço aéreo superior, tá? E a gente vai ter as aerovias. Então, aqui a gente está na localidade de Salvador, certo? Então, a gente está aqui, ó, Serra Brava, Serra Vitor, e existem várias aerovias saindo aqui para diversos lados aqui do país, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, por exemplo, que uma que tem uma boa visibilidade, é esse recorte aqui, ó. Tá? Nesse pedaço aqui, a gente vai focar nessa Upper Zulu 9, tá? Que é essa aerovia aqui, ó. Tá? E nessa Upper Zulu 9, o que acontece? Ó? Vou dar um zoom aqui, ó. Ele tem dizendo pra gente, tá? Primeiro aqui, né, qual que é a direção aqui, né, no caso, o rumo magnético aqui nessa aerovia, tá, 314, e para quem vem no outro sentido, 134. E ele diz aqui, ó, qual que é a direção, né, nesse caso, essa setinha para cá, ela diz que é para quem vem nesse sentido, tá, para Salvador, indo para Salvador, vem nesse rumo 134, tá, e outra informação importante é isso aqui, ó, que é justamente o que a nossa questão diz, tá. Logo aqui ele especifica FL250. O que quer dizer isso? Essa é a altitude mínima na aerovia para quem vem nesse sentido na Upper Zulu 9 para Salvador, certo? Já quem sai também pode utilizar como se fosse uma estrada, né? De mão e contramão. Então, quem sai também pode utilizar a Upper Zulu 9, certo? Nesse sentido aqui, ó. Ok? Nesse sentido aqui, tá? E aí, nesse caso, para quem sai, ele vai num nível diferente. Então, o nível mínimo para quem sai é o 260, ou seja, 26 mil pés, e para quem vem é 25 mil pés, certo? Lembrando aquela regrinha, né, pares e ímpares, dependendo, né, qual vai ser o nível de voo correspondente. Então, nas en-route charts, tá? Isso aqui é uma en-route chart, ou uma carta de rota, a gente pode encontrar essa informação, ok? Então, os níveis mínimos de altitude no Brasil, né, para voo em aerovia, elas são especificadas justamente nesse tipo de carta, certo? Nas chamadas en-route chart. Bom, portanto, Uno Charlie, tá? Alternativa correta.